Graça e paz, amados. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, em torno de meia-noite e meia. Eu estava ali estudando e Deus trouxe essa passagem no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Ela se encontra no livro de Jeremias. Eu vou ler Jeremias 23, capítulo 23, e vou ler do 1 ao 4. Está escrito assim: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo. Nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então aqui a gente tem duas pregações em uma, né? A gente tem dois viés aqui, né? Quero trazer tanto uma exortação aos pastores, líderes em geral, como um consolo para as ovelhas. Então eu vou trazer exortação para os pastores, consolo para as ovelhas. É o que essa passagem está dizendo, trazendo para a gente aqui. Então, Jeremias inicia dizendo: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Mais à frente fala: vocês dispersaram as minhas ovelhas, as afugentaram e não cuidaram delas. Então, isso trazendo para os dias de hoje, é exatamente o que tem acontecido, que a gente tem visto. Pastores, líderes, né, em geral, que têm afugentado as ovelhas, têm maltratado as ovelhas, não têm cuidado das ovelhas. E essas pessoas têm saído das igrejas, né, saído dos apriscos e se dispersado, né, ficado aí perdidas, né, ovelhas sem pastores. Porque tanto esses pastores erram com as ovelhas diretamente, né, causando ali às vezes peso, não cuidando, não amando, exigindo demais às vezes, colocando em função que não é a função da pessoa, né, que não é o chamado da pessoa, explorando as ovelhas, né, manipulando as ovelhas, tudo para o seu próprio bem. Então esse é um agir do pastor pessoal com a ovelha, mas também tem muitos pastores que estão praticando maldades, né, na vida particular deles, e as ovelhas estão presenciando isso e estão saindo dos apriscos, porque a pregação geralmente eu posso falar aqui, mas se eu não der o exemplo, fica muito difícil de alguém seguir o que eu estou falando. Então a ovelha, ela conhece a voz do pastor e ela segue o exemplo do pastor, né? Se é um pastor que maltrata a família, se é um pastor que prega uma coisa e vive outra, aquela ovelha, ela vai olhar aquilo ali, se ela entender aquilo ali, ela vai simplesmente se afastar. Ela vai ser dispersa, né? Ela não vai querer mais ir naquele lugar. E a gente tem visto muito isso, né? Muitos pastores que têm... Acho que é por isso que tem tantos escândalos ultimamente, né? Com pastores, com lideranças, que tem se agravado muito nesses últimos tempos. Acredito que é também pela proximidade da volta do Senhor, né, que a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e é isso que está acontecendo, né? O amor das pessoas estão se esfriando, e esses pastores, eles estão ali, acaba que maltratando as pessoas, porque o amor também deles se esfriou. Eu acredito que muitos desses pastores, quando exortados por Deus, eles vão se arrepender, mas eu acredito também que muitos não vão se arrepender, ou nem vão se dar conta que estão fazendo isso, né? Mas Deus fala aqui claramente que ele trará castigo. Ele fala aqui na parte B do 2. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Então haverá um castigo a esses pastores, né? Pode ser num futuro próximo, pode ser nesse momento. Então esses pastores, eles serão arrancados das posições deles de pastores e serão colocados outros pastores no lugar deles, né? Lá em
Apocalipse também fala isso, né? Lá nas cartas fala que muitos pastores Deus fala que vai arrancar o candelabro de um lugar, né, e vai colocar outro no lugar. Significa que Deus vai arrancar um pastor daquela igreja e vai colocar outro lá, porque aquele pastor não está sabendo lidar com as pessoas, não está cuidando de ovelhas. Muitos pastores, eu já ouvi inclusive pastores dizendo que eles estão ali. Eu já vi pastores falando que eles estão ali porque eles não têm para onde ir. Tipo, eu fui colocado aqui e é isso que eu tenho que fazer. Mas não ama, você vê que não ama, sabe? Você vê que tá ali porque é uma função. Como se fosse uma profissão, né? Como se fosse ser dentista, ser médico, ser veterinário, ser farmacêutico, ser gari, né? Como se fosse uma profissão. Então ele tá ali exercendo a profissão dele, mas ele não tem um chamado para aquilo ali. E a gente tem que entender que não funciona assim no reino de Deus, né? No reino de Deus a gente não tá ali fazendo profissões, né? Eu tô aqui, eu faço isso aqui, eu sou remunerado por isso, né? Então a gente vê que muitos têm estado nessa profissão, que não é profissão, né? Eu prefiro dizer que é um chamado, é uma posição. Você tem uma posição de pastor, tem um chamado pastoral, né? E muitos ali estão nessa posição, mas achando que é uma profissão. Eles recebem por isso, né? Eles têm esses cargos eclesiásticos, eles funcionam eclesiasticamente, mas não estão agindo dentro do chamado, não estão amando realmente as pessoas, não estão realmente cuidando, né? Não estão dando as suas vidas, né? Não estão renunciando às próprias vontades para poder cuidar de vidas, né? Porque isso é o pastoreio. O pastor é aquele que cuida, aquele que ama, é aquele que, quando a pessoa está com uma ferida, né? Ele coloca lá o azeite na ferida. Então o pastor é aquele que tem todo o cuidado com a ovelha. Então, infelizmente, muitos estão ali por status, muitos estão ali porque é uma posição que aparece, né? Não tem chamado, mas como está sendo visível, né? É bonito, né, ser pastor, né? Deve ser bonito, né? Uma posição bonita. Então eles estão ali, mas não foram chamados para aquilo. E com isso eles estão destruindo as ovelhas, né? Começa ali no versículo 1 dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Porque acaba destruindo, porque você não foi chamado para aquilo e está ali fazendo aquilo. E muitas das vezes também líderes, né? Líderes que maltratam as pessoas, que não tem nenhum chamado com pessoas, não tem chamado para liderança e está ali exercendo essa função porque foi colocado ali por um outro líder. Então é uma cadeia de acontecimentos, né? É um líder, coloca outro líder, um colocando o outro, mas na maioria das vezes sem nenhum tipo de amor pelo que está fazendo, né? Então com isso as pessoas estão se dispersando. Então esse é o primeiro ponto, né? Que é uma exortação aos pastores para que eles voltem, né? Se voltem para o Senhor, ou abandona o chamado, que não quer dizer, quando é chamado a gente não abandona, né? Quando é chamado a gente permanece. Mas quando é uma posição, uma profissão, daí é melhor você abandonar, né, essa profissão que você acha que está exercendo, porque você está dispersando as ovelhas. E procura outra coisa para fazer, algo que seja do seu chamado, né? Muitas das vezes a pessoa está ali exercendo pastoreio, mas ela tem outro chamado, né? Então é melhor que ela abandone, saia dali e pare de destruir ovelhas, né? E que outra ocupe o seu lugar. Exatamente isso que Deus fala aqui no final. Ele diz aqui no 4: porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo. Então Deus ele vai mesmo substituir. Ele vai tirar aquele pastor que não está dando fruto, né, que tem só o nome de pastor, e vai colocar outro no lugar. Então a minha exortação para os pastores é essa, mas também tem aqui o consolo para as ovelhas, né? Você que é ovelha, que está desgarrada, né, não tem um aprisco, você que sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de transtorno, algum tipo de algo que aconteceu na igreja que fez você sair. Muitas pessoas hoje não querem nem ouvir falar a palavra igreja, porque parece que dá até coceira, a pessoa fica até nervosa, porque de tanto que sofreu na igreja, de tanto que foi abusada lá com palavras, com atitudes, e muitas das vezes a pessoa não quer mesmo e está traumatizada. Mas Deus fala que ele vai reunir de novo. Ele diz aqui no 3, é muito linda essa passagem 3 aqui, né? Esse versículo 3. Eu recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras
para onde vocês as tiver dispersado, os pastores dispersaram, né? E as farei voltar aos meus apriscos. Vocês serão fecundas e se multiplicarão. Ou seja, Deus vai trazer mesmo as ovelhas que estão dispersas e vai recolocar elas na casa do Senhor, na igreja, no aprisco, e vai pegar, vai relocar um outro pastor e vai colocar ali sobre elas, mas que não era o pastor que estava ali antes, né? Ele vai trocar. Então vai dar a essas ovelhas pastores que realmente vão apacentar elas, e elas não mais terão medo e nem ficarão assustadas. E ele fala que, para finalizar a passagem, ele fala assim, ó, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, ele vai pegar todas as ovelhas afastadas e vai trazer de volta para os caminhos do Senhor, os caminhos dele, né? Então, a minha palavra hoje é essa, são duas palavras, na verdade, né? É uma exortação aos pastores que estão exercendo a função de maneira equivocada, né? Maltratando, dispersando, afugentando e destruindo as ovelhas. Então, para se corrigir ou para sair dessa função e ir para outra, né? Antes que Deus mesmo pegue e te tire daí, e daí fica ruim quando a palavra de Deus fala, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e é terrível, né? Então, é melhor que você se conserte como pastor, como líder, né? E a outra palavra que eu tenho para dar é para as ovelhas que estão afastadas, porque sofreram coisas, viram coisas, ouviram coisas nas igrejas, e que às vezes vê lá que talvez a palavra não esteja sendo pregada, vê outras coisas no lugar de pregação, né? Vê coach, vê as psiques, né? Os psicos da vida, e acaba que não tem a pregação da palavra. Então, com isso também os pastores estão destruindo as ovelhas, porque não prega a palavra, fica pregando qualquer outra coisa. Então, é uma palavra de consolo também para essas ovelhas, que Deus vai trazer de volta mesmo e vai colocar sobre elas pastores que realmente têm o chamado pastoral. Porque o chamado pastoral é um chamado muito bonito, só que é um chamado que é um chamado de renúncia, né? Você renuncia às suas próprias vontades para viver em prol do outro, né? Esse é o chamado pastoral. E infelizmente a gente tem visto muitos que estão exercendo a função de pastor, mas que não são de fato pastores, né? Eu quero também aproveitar e parabenizar alguns pastores que eu sei que existem ainda, né? Eu sei que não é uma utopia isso. Existem pastores abençoados, existem pastores... Só um minutinho, amados. Eu não estou acostumada a falar, eu fico seca. Eu sei que existem pastores abençoados, eu sei que existem pastores que amam as ovelhas, eu sei que existem pastores que realmente se doam por aquilo que estão fazendo, que não estão ali apenas para aparecer, que não estão ali apenas pelo status ou pelo dinheiro, né? Mas que realmente amam as ovelhas. Então, eu quero parabenizar esses pastores que são realmente pastores, né? Que exercem o seu chamado com amor. E eu quero também trazer uma palavra de reconciliação, né, para quem estiver desviado, seja pelo fator se aborreceu na igreja, se chateou, se você está desviado apenas porque teve problemas com pastores ou com líderes, essa palavra para você está dizendo que você vai se reencontrar, Deus vai te recolocar aí no aprisco, que vai te dar um pastor e uma pastora abençoada. Mas eu quero também aproveitar a oportunidade de falar para você que está desviado dos caminhos do Senhor, se você caiu, se você se aborreceu de tal maneira que você simplesmente largou mesmo o Senhor, não saiu apenas da igreja, mas deixou de lado mesmo os caminhos do Senhor e está vivendo uma vida desregrada, uma vida de pecado, né? Uma vida pecaminosa. Se você está passando por isso nesse momento, eu te convido nessa hora a se colocar diante de Deus, né? Colocar diante do Senhor e se arrepender realmente, genuinamente. Eu acho que é tempo de reconciliação, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor, é tempo de colocar a mão no coração e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, mas me ajuda, me traz de volta, me ajuda a voltar, porque às vezes é difícil, né? Quando a gente se desvia, é difícil a pessoa voltar, precisa de ajuda para voltar. Eu acho que nisso os pastores ajudam muito, né? Quando um pastor ele é abençoado, ele é um pastor querido, né? Que ele ama a ovelha.
Eu já passei por situações no meu passado de ter um pastor maravilhoso, que era um pastor que era um paizão, e é o que eu desejo para a vida de cada um dos meus irmãos, né? Especialmente esses que estão desviados e que se entraram aí mundão afora, estão aí pelo mundo, vivendo uma vida desregrada. Então que você realmente volte para os caminhos do Senhor. A gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, né? À nossa volta, a gente consegue ver, consegue observar as profecias se cumprindo, e não é tempo de ficar desviado, não é tempo de ficar fora da igreja, não é tempo de viver as coisas do mundo, né? As alegrias do mundo, elas são passageiras. A verdadeira alegria, ela está diante de nós, aqui na palavra de Deus. A verdadeira alegria é Jesus. A gente só é verdadeiramente alegre, verdadeiramente feliz. A gente só tem verdadeira paz em Cristo Jesus. Então eu te convido hoje a colocar sua vida diante do Senhor e retornar aos caminhos do Senhor. Tá bom, amados? Então era isso que eu queria falar. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Hoje começa uma nova semana, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de paz, de tranquilidade, e que nós possamos observar tudo isso que foi falado aqui hoje, né? Que possamos ter esperança diante dessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz, né? E ela transforma as nossas vidas. Então que possamos realmente nos dedicar à palavra do Senhor, tá bom, amados? Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, e um grande abraço.